Irmãos, nós estamos estudando este tema da providência. Este tema está dentro do nosso curso de Teologia Reformada, que é baseado na Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos expondo esta confissão de fé desde o ano passado, desde a parte final do ano passado. O projeto é nós temos este curso durante todo este ano, e nós estamos dentro deste capítulo que é chamado da providência, um capítulo rico, capítulo que tem diversos aspectos a serem tratados. Nós estamos na terceira aula deste assunto. Então, este assunto da providência, nós já estamos na terceira parte dele. Se você quiser rever, ou se você ainda não estudou este assunto, no YouTube da igreja você tem disponível todas as nossas aulas. Acontece a transmissão ao vivo, mas ao longo da semana é feita a edição, e aí depois é disponibilizado somente a aula, e você pode acompanhar, rever, ou se você perdeu, você pode voltar lá e assistir, para que você entenda melhor o assunto. Rapidamente eu quero lembrá-los que nós já tratamos do primeiro parágrafo da confissão, que mostra a extensão da providência, a bondade da providência e a glória da providência de Deus. Então, esses três aspectos, apresentados por Chad Van Dixon no seu comentário da Confissão de Fé, você encontra claramente neste primeiro parágrafo aí da Confissão de Fé. Vamos ler? Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, esta é uma definição do que é providência, e perceba que a providência de Deus é a ação, então, de Deus em sustentar, dirigir e dispor e governar todas as suas criaturas, todas as ações das suas criaturas. Então, esse agir de Deus, de dirigir, conduzir a criatura e as ações da criatura de forma a cumprir aquilo que Deus havia decretado, o nome disso é providência, providência. De uma forma mais sintetizada, tudo isso que a confissão descreveu de forma um pouco mais ampliada, o catecismo, o breve catecismo de Westminster, que é o mesmo material da confissão, mas feito em forma de perguntas e respostas, vai responder da seguinte forma: quais são as obras da providência de Deus? Vamos ler? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar, governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Irmãos, nós paramos neste segundo parágrafo aqui da confissão, o segundo e o terceiro parágrafo, e nós já vimos bastante coisa dele, mas hoje nós vamos intensificar o nosso olhar para uma parte mais específica. Vamos ler o capítulo 2 e 3? Posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Então, quando a gente fala desse governo da providência de Deus, nós precisamos lembrar que existe o que nós chamamos de causa primária e de causa secundária. A causa primária é Deus, e a causa secundária são os meios que Deus usa para executar o seu projeto. Então, Deus tem um projeto que é chamado de decretos. Deus é a causa de tudo o que vai acontecer para que esse projeto se dê. Aí você diz, mas esse projeto, pastor, é só sobre salvação? Não, esse é projeto sobre tudo o que acontece.
O decreto de Deus abrange todos os atos que acontecem no mundo, desde o ato da criação até o ato do dirigir esta criação, até o ato do final, quando Cristo voltar. Então esse projeto de Deus, chamado de decreto, na hora de ser executado, ele passa a ser executado através dessa providência, Mas perceba que a mesma confissão de fé, que dá ênfase nesse aspecto da soberania de Deus, ela diz que as coisas acontecem, a providência de Deus está de uma forma, que as coisas acontecem de forma livre. Olha lá o capítulo 2 de novo da confissão, Deus, eu estou lendo final da terceira linha aí do parágrafo 2, de acordo com o que está projetado, né? Deus, vamos ler? Ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das coisas secundárias. Então, Deus não violenta a vontade humana, ou a vontade dos seres morais que Deus fez, tanto homem quanto anjos. Há a vontade do ser humano. Mas essa vontade do ser humano, ela vai ser um instrumento da causa secundária para as coisas acontecerem. Deus está por detrás e agindo em todas as coisas, até mesmo na vontade humana. E é isso que hoje nós vamos olhar com um pouco mais de precisão. Vamos ler o capítulo 3? Na sua providência ordinária, Deus emprega o quê? Meios. Então, da forma de Deus fazer, Deus usa meios. Então, Ele cura pessoas, Ele usa médicos, remédios, Ele está usando meios. Tudo que Ele vai fazer na nossa vida, muitas vezes Ele utiliza de meios. A providência abrange os meios, não só os fins, mas os meios. Mas olha mais, todavia, Ele é livre para operar sem eles. Deus não é um ser que deu a corda no relógio, e o mundo como se fosse um relógio, e aí Deus teria dado a corda, e agora ele funciona automaticamente. Não. Deus intervém sempre que Deus quiser. Deus usa os meios, mas Deus pode usar fora dos meios. O meio natural de você ter determinadas coisas é fazendo causa e efeito. Causa e efeito. Mas Deus pode muitas vezes fazer um efeito na sua vida sem nenhuma causa. Sem que nada do meio ordinário aconteça. Nós chamamos isso de milagre. Continuemos. Todavia Ele é livre para operar sem eles, vamos ler agora, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Então, nós já estudamos como que essa providência de Deus governa os elementos da natureza, como que essa providência de Deus governa o ser humano nos aspectos positivos ou bons, e a gente vê isso, a gente ora por isso, mas hoje eu quero ir um pouco além e gastar um pouco mais de tempo sobre como que essa providência de Deus está por detrás também dos atos maus dos homens. Deus também está por detrás dos atos maus dos homens, sem que Deus seja o autor do mal, sem que Deus peque por isso, sem que Deus age de alguma forma que macule a sua santidade. Olha Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga. Então ninguém pode dizer que é tentado por Deus. Por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, quando Tiago trata sobre o pecado, ele diz, olha, a gente não pode botar a culpa em Deus, porque Deus a ninguém tenta. As pessoas são tentadas pela sua própria natureza pecaminosa. Então, a gente precisa lembrar disso à medida de tudo que eu for falar de agora em diante. Isso aqui precisa ficar bem claro, porque senão talvez você pode dizer, Deus então faz alguém pecar de forma ativa, pastor? Não. Deus não vai tentar ninguém, Deus não é o autor do pecado. Mas a providência de Deus, o governo de Deus, ele está também
por detrás do pecado do ser humano. Deus não perdeu a rédea da história quando eu e você, ou quando qualquer outras pessoas pecam. Porque se fosse assim, ele perde o controle do projeto que ele tem. Porque o pecado iria destruir o projeto que ele tem. Ao contrário, Deus está exatamente agindo, controlando e usando isto para que o projeto dele venha acontecer. Então eu quero que nós possamos olhar para essa fonte de vontade, presbítero Farley. Me surgiu uma dúvida aqui entre a diferença, né, entre ser tentado, a que fala que Deus não tenta ninguém, né? Sim. A dúvida é a diferença entre ser tentado e ser provado. Você pode explicar melhor para a gente? É o contexto. A palavra grega é até a mesma, peirazo. A mesma palavra é usada para as duas questões. Então é o contexto que isso está inserido. A tentação tem um objetivo. O objetivo da tentação é derrubar. Por isso que Deus não tenta, quem tenta é Satanás. O objetivo da provação não é destruir, é purificar. Deus usa a tentação fazendo dela uma provação para nós. O diabo usa como tentação. Entende? O objetivo por detrás da ação faz toda a diferença. Satanás, ao fazer tudo aquilo em Jó, Satanás está tentando Jó a decair da fé. Deus está provando Jó e tornando Jó mais santo. E é isso que a gente vai ver, não necessariamente tentação e provação, mas nós iremos ver como que a providência de Deus é chamado dessa ação de Deus com um objetivo diferente da ação do mal existindo. Ele usa o mal. Por que em Deus isso não é pecado? Porque o objetivo de Deus é a santidade com isso. E o objetivo de Satanás no ato mal é a destruição. Jó, eu acho que é um exemplo bem concreto sobre isso, né? Isso. Jó é o exemplo disso. Quais são as liberdades? O que é liberdade? Livre-arbítrio, o que é isso? De que nós estamos falando? Que tipo de liberdade que a confissão está dizendo? A confissão está dizendo, olha, o ser humano é livre para fazer. Deus não força a liberdade. Mas que liberdade é esta? Aí a gente vai ver isso melhor em um capítulo mais à frente. Se eu não me engano, uns 2 ou 3 capítulos mais à frente desse. Mas olha, por exemplo, o texto de Isaías capítulo 45, verso 7. Isaías 45, verso 7. Nós estamos tratando de assuntos bem profundos e nós precisamos fazer sempre em devoção a Deus. Talvez nós não compreendamos todas as coisas, mas Deus sabe o que está fazendo. Isaías 45, verso 7. Vamos ler? Eu faço a paz, eu, Senhor. É muito comum nós dizermos facilmente, olha, graças a Deus, quando algo bom acontece, né? A gente não vê dificuldade em ver Deus quando a coisa boa acontece. Mas percebe que Isaías, Deus está dizendo, eu, Senhor, Deus não se esconde das coisas difíceis que acontecem no mundo. Ele diz, eu formo a luz e eu faço o quê? Crio as trevas. É o mesmo Deus. Faço a paz e crio o mal. O mal aqui não é o mal moral, não é esse mal aqui. O mal aqui é o mal circunstancial. Ele está contrastando luz com trevas, paz com o quê? Qual que é o contrário de paz? Guerra, aflições. Ele está dizendo, eu faço a paz, mas eu também crio a guerra. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque Israel vai ser o povo que vai ser levado cativo para a Babilônia. E depois Deus vai libertar através de Ciro. E Deus está dizendo, eu crio a paz, eu trago Ciro para trazer vocês, mas eu também crio a guerra. Eu também trago punição para vocês. É o mesmo Deus por detrás das duas coisas. Qual que é o objetivo de Deus com um ato e qual que é o objetivo de Deus com outro ato? São diferentes. Nós iremos ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Mas percebe, aquilo que talvez eu e você, às vezes temos, assim, queremos falar baixinho, olha, acontece uma tragédia e a gente diz, olha, Deus é soberano. Não, Deus abre a boca para dizer, eu faço essas coisas. Deus não se exime das tragédias que acontecem. Está acontecendo uma guerra agora, por exemplo. Deus está por detrás disso.
Como, pastor? Como a causa primária? Não, ele é como a causa primária, sim, mas como a causa que vai executar? Não. Quem está executando são homens com interesses devassos, com vontades pecaminosas, com objetivos terríveis, e Deus há de julgá-los. Deus há de julgá-los. Mas Deus não perdeu o controle da história, ao contrário, Ele está fazendo a história acontecer. Então, irmãos, onde é a fonte do desejo do ser humano? Olha aí Lucas capítulo de número 9, se não me falha a memória. Por que é que Deus consegue estar por detrás dessas coisas? Olha Lucas capítulo 6. Lucas 6, 43. Vamos ler? Até o verso 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, o tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus vai no ponto. O ser humano é o que é, ele é o seu próprio coração. Nós somos o que o nosso coração é. Ele está dizendo, um coração bom vai trazer bons frutos. Um coração mau produz maus frutos. Não tem como ser contrário isso. Não tem como um coração mau produzir bom fruto. Não tem como. Então, quando a gente fala das ações dos seres humanos, as ações são reflexo daquilo que está dentro do próprio coração. A boca fala do que está cheio, o coração. Então é do coração que vai brotar todas as coisas que você vê acontecendo. Por isso que o ser humano ele é livre. Ele é livre para fazer as coisas conforme a inclinação do seu coração. Ninguém age contrário ao coração dele. Ele age de acordo com o próprio coração. E o coração é ele, é dele. O coração aqui que nós estamos falando é aquilo que a Bíblia chama da sede do ser humano. Olha Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, verso 23. Vamos ler? Sobre tudo que se deve guardar o teu coração. Por que é que você precisa estar com muito cuidado com o coração? Olha lá. Porque do coração procedem as fontes da vida. É de lá que vem tudo. Por isso que a Bíblia fala, guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então o lugar que as coisas precisam acontecer é no coração. Por isso que conversão na Bíblia é chamado do quê? Em Ezequiel, eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Essa mudança desse centro central do ser humano. É aqui que nós precisamos ir para nós entendermos como Deus está por detrás dos atos maus e dos atos bons do ser humano. Porque Deus está agindo, não no acontecimento, mas Deus está agindo na fonte de desejo do ser humano, que é o próprio coração. Por que que se você antes não era convertido a Cristo, por que que você não desejava, num domingo pela manhã, acordar cedo e ir para uma igreja? Você diz, isso é loucura. Domingo é dia de eu ir para a praia e tal, piscina, nesse calor e tal. De repente você começa a conhecer a Cristo e muda a vontade da sua vida. Você faz porque você quer, mas houve alguma coisa. Mudou a fonte de onde vem o seu desejo. Mudou o coração. Por isso que Provérbios 21, olha Provérbios 21. Provérbios 21, verso 1. Como ribeiros, este o inclina. Perceba como é que Deus está exercendo a sua soberania, como Deus está governando a história da humanidade, agindo, por exemplo, nos reis. Ele está dizendo, pensa no rei, o rei vai decidir, ele decide como? Segundo o coração dele. O coração do rei é que vem todas as coisas. Tá, mas Deus tem o poder de inclinar esse coração. E aí o texto está dizendo, o coração do rei é como um riacho. Ele inclina. Se você conduz para um lado, ele vai para cá. A água está correndo aqui. Você faz para cá, ele vira para cá. Deus age
aí para poder fazer as coisas acontecerem. Então é aqui que a gente precisa entender, Deus não está violentando a liberdade humana, Ele vai continuar a fazer porque Ele quer fazer, mas Deus vai mudar na fonte de desejos dEle. É isso que Deus faz. Não é isso que a gente ora quando a gente está pedindo para ir em algum lugar, tem alguma demanda, alguma coisa. Você fala, Deus, toca no coração daquela pessoa. A gente não usa essa expressão? Às vezes a gente não formula isso teologicamente. Quando a gente fala, vocês ficam, é muito estranho isso, pastor. Não, na prática a gente age assim. É por isso que a gente fala, Deus, muda aquele coração, Deus. A gente está pedindo para Deus agir nessa fonte de desejo. E de fato Ele faz isso. Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer. E aí o rei vai tomar decisões porque quer fazer aquilo. Mas Deus agiu lá. Olha, por exemplo, o caso de Neemias. Olha Neemias capítulo 1. Olha Deus fazendo essa inclinação do coração para o lado positivo, para as coisas boas. Olha Neemias. Neemias capítulo 1. Neemias é um livro muito rico, e é uma história, então as coisas estão meio conectadas. Neemias vive fora de Israel, e de repente chega lá onde Neemias está, o Anani, que era um dos parentes de Neemias, do povo de Neemias. E ele chega e ele conta a história, ele diz, olha, Jerusalém está destruída, os portões estão queimados, os muros queimados, os portões arruinados, a cidade está um caos. Está um caos porque havia tido a destruição de Jerusalém, Deus agora tinha autorizado a volta, eles já tinham voltado, mas havia tido uma ordem de um rei impedindo que construísse, então está um caos lá. Aí Neemias vai orar, olha lá o verso de número 4, ó. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e fazendo o quê? Orando perante o Deus dos céus. Neemias sabe que Deus é quem governa, e ele está orando. E aí tem toda a oração de Neemias. Olha o capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer, e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias era o copeiro do rei. Essa ideia de estar triste é a ideia de apresentar preocupação, mostrar qualquer abalo. Porque pensa, eu vi essa semana alguém dizendo assim, quem pode decidir o mundo é quem serve o alimento para o Putin. Dizendo, ó, o cozinheiro do Putin pode resolver essa guerra rapidinho. Essa é a ideia mesmo de que os reis têm pessoas de confiança que vai provar a comida dele. Naturalmente que ele não vai comer sem que o cara coma primeiro, né? Óbvio. Mas aí, se o copeiro chegar lá muito triste ou mostrando abalo, é uma preocupação, diz, tem alguma coisa errada. Será que tem alguma conspiração, alguma coisa? E o copeiro corria até o risco de ter morrido. Aqui Neemias diz, eu nunca antes tinha chegado triste, e agora ele chega. Olha lá o verso 2. O rei me disse, ó, por que está triste o teu coração? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei, que me pedes agora? Vamos ler agora? Então, orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, vamos ler? Quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Percebe, o rei está tomando uma decisão aqui, é uma decisão política que vai mudar a história de uma cidade que está destruída. Neemias orou a Deus, o rei percebeu alguma coisa, já é Deus agindo, e Neemias de novo orou a Deus. Não é que ele fez uma oração formal nesse último momento, em espírito de oração, ele fala e o rei resolve atender. O rei diz, não, vamos resolver isso. E aí o rei vai autorizar que Neemias vá, reconstrua, mas isso aqui, a gente acha que é só ir numa cidade? Não.
Isso aqui é revogar uma decisão anterior que tinha e permitir que a obra possa voltar. Mas olha como Neemias vê tudo isso. Olha o versículo de número 8. Ele vai descrever mais coisas que ele pediu, né? Olha o versículo 8, vamos ler? E o rei, finalzinho do verso 8. E o rei, mas deu? Era comigo. O rei deu. Mas por que que o rei deu? Porque Deus fez isso acontecer. Como que Deus fez isso acontecer? O rei foi obrigado a fazer isso? Não. Deus simplesmente inclinou o coração do rei. E o rei resolveu fazer. Por diversos motivos. Para ajudar Neemias, para poder ter alguns tipos de benefícios políticos que a gente vê depois. Mas Deus inclinou o coração do rei e uma decisão se dá. Uma decisão no palácio, aos olhos humanos, simplesmente uma mudança de política do Artaxerxes. Por detrás desta mudança de política do Artaxerxes, o governo soberano de Deus acontecendo. Deus está reconstruindo Jerusalém. O povo de onde depois vai nascer o Salvador, que é Cristo Jesus. Então você viu a ação de Deus no coração de um rei, fazendo com que o coração do rei deseje ajudar o povo de Deus. Há vários exemplos disso. Mas olha, por exemplo, nós estamos aqui em Neemias, olha então Esdras, que está aí perto. É um pouquinho antes, só voltar, é o livro antes de Neemias. Olha Esdras capítulo 6, verso 22. 6, verso 22. Vamos ler? Esdras, capítulo 6, verso 22. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo. Vamos ler agora? Porque o Senhor os tinha alegrado. Como que Deus fez isso? Mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. A casa que outrora tinha ficado parada, agora o rei autoriza que eles reconstruam. Por que isso? Porque Deus agiu. Agora, se você perguntasse o rei está dizendo, não, eu estou obedecendo a Deus. Não, o rei não tem nada de Deus aqui. Esse rei é pagão, não é o rei de Israel. Ele tem outras motivações. O que é então essa ação de Deus por detrás dos atos dos homens? É Deus agindo e o homem agindo. Homens agindo para um determinado fim, eu estou usando a expressão homens, mas vale para todo ser moral, vale também para anjos. Agindo com um determinado objetivo e Deus agindo para um determinado objetivo. E as coisas vão concorrer no sentido de ir para a mesma direção, que é o que Deus quer que a história se dê. Olha, por exemplo, Êxodo capítulo de número 12. Então nós vimos o rei, olha agora um povo tendo o coração todo mudado para uma determinada situação. Olha Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, verso 36. Vamos ler? E o Senhor fez que o seu povo, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, o povo não saiu de mãos vazias. O Egito deu para Israel muito ouro, as pessoas davam, tiravam seus colares e davam. Mas como que isso se deu? Deus disse, não, eu vou mexer no coração dos israelitas, dos egípcios. Olha um texto anterior a esse, aqui já é quando aconteceu. Mas olha Deus dizendo para Moisés que iria fazer isso. Olha Êxodo 3, ao verso 21. Ó. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saídes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então eles ganharam muito dos egípcios, porque Deus fez simplesmente uma coisa, mudou o coração dos egípcios.
Deus agiu lá, então eles passaram a dar, a ser benevolente, ser bondoso. Igual essa igreja mesmo. Essa igreja tem o que tem de patrimônio, de templo, porque recebeu muita doação de crentes e até mesmo de descrentes. Por que isso se dá? Em última instância, porque Deus muda o coração, Deus inclina o coração. É assim que Deus age. Presbítero Farley. Na questão de Êxodo mesmo, acho que é em Êxodo mesmo, né? Quando Deus endurecia o coração do... A gente vai chegar. Vai chegar. Por enquanto é o positivo, a gente vai chegar no negativo. Olha Daniel capítulo 1, verso 9. A pergunta que o presbítero Farley ia fazer, eu vou chegar nela daqui a pouquinho. Daniel 1, 9. A gente ouve falar muito de Daniel, né? Resolveu não se contaminar, e de fato ele fez isso. Mas por que é que ele pôde continuar trabalhando lá dentro do Palácio Real, mesmo não comendo da mesa do rei? Por que não botaram ele para fora? Disseram assim, cara, se você não quer comer, então você vai ser escravo em outro lugar, ou vai ser morto. Deus fez alguma coisa aí. Olha lá Daniel capítulo 1. Verso 8, ó. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias. Tinha uma ordem, Daniel tinha que comer. Ele disse, eu não como, porque essa comida fere o princípio da palavra. Verso 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então Deus concedeu misericórdia e compaixão. Aí Daniel explica, ele diz, sabe uma coisa, eu vou dar essa chance para você, vamos fazer o teste. Mas Deus fez isso no coração. Por isso que eu e você não precisamos temer os homens. Não precisamos temer as pessoas. A gente precisa temer a Deus. Temer ao Senhor. Agrada-te do Senhor. Tema em ser obediente a Deus. O resultado da obediência não cabe a nós. Deus pode inclinar o coração a nosso favor e Deus pode deixar que as coisas caminhem no rumo normal. Como foi quando eles foram jogados na fornalha. Quando o rei Nabucodonosor jogou os Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Deus não inclinou o coração do rei. Deus deixou o rei jogar. Deus vai e agiu com milagre e tirou de lá. Mas Deus deixou. Mas o que tanto um caso quanto o outro é a fidelidade a Deus e saber que Deus pode fazer o que Ele quiser no coração das pessoas. Irmãos, há diversos textos para essa questão positiva. E se você quiser, só me procurar e tudo mais. Só para você ter uma ideia, por exemplo, não quebraram a perna de Jesus. Por que não quebraram? Porque Deus não deixou que isso acontecesse. Tinha uma profecia bíblica dizendo que nenhum osso seria quebrado. Eles vêm, quebra de um ladrão que está do lado, vai no outro. No Jesus ele diz, não vou quebrar não. Não era o normal não quebrar. Não é porque o soldado não quis, sim, mas ele não quis porque Deus inclinou o coração dele. Deus está controlando todas as ações do ser humano. Agora nós vamos olhar então a parte negativa. Essa é a parte positiva. Quando o coração humano faz o bem, Deus agiu lá e inclinou esse coração. Mas a Bíblia também não tira Deus por detrás das coisas má que acontecem. Naturalmente, irmãos, e aqui eu chamo a sua atenção para isso, há uma distinção na forma como Deus age para trazer o bem e na forma como Deus age permitindo o mal. Os teólogos chamam isso de causa positiva e causa negativa. É Deus por detrás das duas ações? É, mas Deus age de uma forma diferente. Por que isso se dá? Por causa do próprio coração do ser humano. Olha, por exemplo, Provérbios. Qual é esse coração que Deus trabalha? Provérbios capítulo 17, verso 9. Qual que é a matéria bruta, né, deste coração? Provérbios capítulo 17, verso 9. É Jeremias, tá? Eu falei errado. Jeremias 17, 9. Mas não é bom você encobrir as transgressões não, tá? O texto diz lá, quem encobre suas transgressões... Olha lá, Jeremias capítulo 17, verso 9. Vamos ler? Enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração, ele é desesperadamente corrupto. Deus precisa agir para que ele seja corrupto? Sim ou não?
Não, o estado dele é um coração desesperadamente corrupto. Às vezes a gente não tem noção do que é essa realidade de pecado na humanidade. A gente vê um pouquinho quando a gente olha para uns crimes como o da guerra, do nazismo, quando você vê na Colômbia aprovando o aborto para crianças até 6 meses. Aí você diz, nossa, como é que é capaz de fazer isso? É porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Desde Gênesis 3, o coração do homem é capaz de coisas terríveis. E não acontece muitas dessas coisas, não acontece de ter uns 500 Hitlers, é porque Deus segura o coração das pessoas. Se Deus soltar o coração das pessoas, as pessoas são capazes de fazer coisas como Hitler fez, e piores, nem Hitler foi entregue a si totalmente. Então é aqui que a gente precisa entender como que Deus vai agir por detrás dos atos maus. Deus vai inclinar esse coração como? Simplesmente retraindo deste coração a sua ação de segurar o mal no mundo. Olha Romanos capítulo 1. Deus entrega o homem a si mesmo. Olha Romanos 1. Por isso que esse agir de Deus é santo. Deus não está produzindo mal para que o homem venha a pecar. Deus está entregando ele a si mesmo. Mas esse ato de entregar, Deus tem um propósito, Deus está conduzindo a sua história e precisa que o homem faça isso que vai acontecer, entregue a si mesmo. Olha Romanos capítulo 1. Romanos 1, do verso 18, você vai ver os pecados do ser humano. A ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade, perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então eles matam a verdade, sufocam a verdade pela injustiça. Deus revelou o que é certo através da natureza, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Vamos ler agora? Tais homens são por isso indesculpáveis. Nós não podemos em momento algum inocentar o homem quando ele faz o mal. Tal homem é indesculpável, porque ele tinha tudo de Deus para que ele pudesse fazer o que era certo. Mas então eles se distorcem, pecam e inclinam o seu coração cada vez mais para o mal. Olha o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes de torná-lo nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o quê? O coração. Olha o coração. Percebe? A mente foi obscurecida, tornaram nulo, o coração foi tomado. Eles estão fazendo isso. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Idolatraram, fizeram tudo. O que Deus vai fazer com esses aqui? Qual que foi o castigo deles? Olha o verso 24. Por isso Deus entregou tais homens. Aí mundo diz, sabe o que Deus fez com eles? Entregou eles a eles mesmos. Já que eles estão fazendo isso, Deus simplesmente tira o freio deles. É como se tivesse um caminhão em ladeira abaixo, e aí a pessoa pisando no freio. Basta tirar o pé do freio, não precisa acelerar. Tira o pé do freio que o caminhão desce. Deus disse, é isso que vocês estão fazendo, então é isso que vocês terão. Deus entregou eles a si mesmo, e aí o texto vai dizer que eles vão cometer torpezas, inclusive na área sexual. Isso é um resultado de Deus entregar eles aos pecados deles. Então, como que Deus age por detrás dos atos maus dos homens? Deus entrega esses homens a eles mesmos. E aí eles vão fazer coisas terríveis, que vai estar dentro da história de Deus. Deus quer que essas coisas aconteçam para que o seu decreto se cumpra. Deus decretou isso. Deus decretou a guerra atual. Como que ele vai executar isso? Entregando o Putin lá e como é que é o nome do ucraniano? Zelensky, obrigado. E o Zelensky a eles mesmos, entende? A eles mesmos. E aí, entregues a eles mesmos, eles
se degladiam. Lembram de Tiago? Tiago 4 diz: de onde procedem as guerras? Dos prazeres que militam na vossa carne. Matai, guerreai, nada tendes. Então Deus está entregando. Olha na Bíblia Deus fazendo isso. Vai para Salmos. E esse texto, irmãos, eu confesso que já tinha lido várias vezes, mas muitas vezes passa despercebido, né? E eu falei, quão grande é o nosso Deus mesmo. Olha o Salmo de número 105. Olha como começa o Salmo 105, hein? Vamos ler? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Então o salmista está mandando nós rendermos graças a Deus, tornar conhecido o que Deus faz. Ele vai mandar cantar um salmo, e vai fazer diversas coisas. Dentre as coisas que nós devemos contar que Deus fez, render graças a Ele. Olha o verso 23. Então, entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Ele está contando o período que Israel foi para o Egito. E a gente sabe, lembra de José lá no Egito? Deus é quem conduziu essa história, e o povo foi ao Egito. E a gente sabe que o povo saiu do Egito, e a gente rende louvores a Deus por isso. O que aconteceu entre o fato do Egito permitir que Israel entrasse lá com 70 pessoas, e de repente eles se tornam escravos? Olha lá o verso 24. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Deus pegou 70 pessoas em Israel e multiplicou eles. Durante 400 anos eles tiveram muitos filhos e filhas. Se tornaram mais numerosos do que o próprio Egito. E mais fortes. Quando o rei do Egito viu isso, o faraó daquela época, ele disse, esse povo um dia vai tomar o nosso governo. E aí então ele vai agir. E ele vai começar a escravizar, vai mandar matar os filhos de Israel e tudo mais. Mas olha Deus por detrás dos atos maus. Olha o verso 25, vamos ler? Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usasse de astúcia para com seus servos. Deus fez o quê? Mudou o coração do Egito. Se antes eles receberam, e Deus tocou no coração de Faraó para que deixasse entrar, agora Deus muda isso, e agora eles passam a odiar o povo de Deus. E o Salmo está dizendo, rendei graças, contai para todo mundo que Deus fez isso. Deus não apenas tirou Israel do Egito, Deus também fez com que o Egito escravizasse Israel. Como que Deus fez isso? Soltando o Faraó ao seu próprio desejo. Lembra lá de Romanos? Lembra que é diferente Deus precisar fazer com o coração mau se incline para o bem. Deus precisa agir de uma forma positiva. Um coração mau se inclinar para o mal, basta Deus entregar ele a si mesmo. Basta Deus retirar a sua graça comum sobre os homens. O homem então entrega a si mesmo. E Deus está por detrás das duas coisas. O faraó vai ser punido, vai ser castigado, sem sombra de dúvida, porque é o coração de Faraó, é a maldade do próprio Faraó, é a intenção do próprio Faraó, mas nada disso foge do controle soberano. Volta lá de novo para o verso 25. Vamos ler? Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Vamos ler agora? E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-se as águas em sangue, e vai narrar o Êxodo, as 10 pragas sobre o Egito. Às vezes a gente vê Deus lá por detrás, né, das 10 pragas. Mas o mesmo Salmo está dizendo, eu estou aqui também, quando o faraó resolve escravizar o povo. Mas não tinha que fazer isso mesmo, irmãos? Deus prometeu dar para Abraão e a terra, para Abraão e os seus descendentes, qual terra? Qual terra? Canaã, não é o Egito.
O Egito foi um lugar que Deus levou eles enquanto estavam em fome. Mas um dia eles teriam que sair do Egito e voltar para Canaã. E como Deus fez isso? Mudando a disposição do coração do rei. Antes era favorável, Deus entrega o rei a si mesmo, o rei agora passou a odiar o povo. Bastou Deus multiplicar o povo. E aí então o rei escraviza o povo. E aí o que o povo faz? Pede para Deus tirá-los do Egito. E Deus vai lá e tira eles do Egito. E leva eles para Canaã. Para Canaã. Percebe o controle soberano de Deus por detrás dos atos bons e dos atos maus. Abra Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 15. Irmãos, perceba como é que a vida, ou a história, é muito mais complexa do que um ato. As coisas estão conectadas. Deus chamou Abraão e disse para Abraão: Abraão, eu vou te dar Canaã, terra da promessa. Abraão chega em Canaã. Canaã tem moradores lá. Tem gente que mora naquela terra. Aí Deus fala algo para Abraão. Olha lá o verso 15. Gênesis 15, verso de número 12. Ó. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida ao quê? A escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus está falando para Abraão aquilo que vai acontecer 400 anos depois, quando o faraó do Egito vai escravizar o povo. Por que Faraó antes não escravizava e depois passou a escravizar? Deus mudou as inclinações do coração. Antes Deus agiu de um jeito, depois Deus entregou o Faraó a si próprio. Mas tudo isso está cumprindo o que Deus falou para Abraão há muito tempo atrás. Olha mais. Mas eu também julgarei a gente a quem aqui tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus está dizendo: mas eu vou julgar eles. Você não acha que eles vão escravizar vocês e vai passar ileso? Deus sacudiu o Egito com 10 pragas. E Deus disse mais: e vocês vão sair com mãos cheias. Lembra lá que Deus inclinou o coração dos egípcios para dar ouro, que nós lemos naquela hora? Tudo isso há mais de 400 anos atrás, Deus dizendo para Abraão: eu vou fazer isso na história, Abraão. É isso que eu vou fazer. Vou movimentar as peças do xadrez para que essas coisas aconteçam. Olha o verso de número 15. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Ele está dizendo: você não vai participar disso, isso é da tua geração. Você vai morrer em paz, você não vai ir para o Egito, nada disso. Na 4ª geração, tornarão para aqui. Mas olha agora um detalhe, que até agora tinha passado despercebido. Por que é que Deus não podia deixar o povo de Israel lá em Canaã, com Abraão, e depois Abraão ter Isaac, Jacó e os 12 filhos, e viverem aí? Por que Deus teve que trazer uma fome, tirar daquela terra, levar para o Egito, fazer com que o Egito aceite Israel, e depois fazer com que o Egito rejeite Israel? Porque tem um detalhe: ele não pode chegar lá e tirar a terra dos moradores de Canaã, por um motivo. Olha lá o verso ainda, verso 16: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus é justo. O seu governo soberano, o seu controle soberano, ele age até por detrás dos atos maus dos homens maus, mas Deus nunca é injusto. E se ele tirasse a terra dos cananeus naquele momento da história, ele está sendo, entre aspas, injusto. Ele está dizendo: a maldade deles ainda não chegou no máximo. Durante esses 400 anos eu estou trabalhando com Israel lá, e esse povo que está vivendo nessa terra estão cada vez em mais pecado. Aí eu vou irar e vou então desapossá-los da terra. Por isso que Israel sai do Egito, e Deus dá ordem: entra em Canaã, destrua, se tiver que mate os moradores daquela região e assuma a terra. Por que que isso pode acontecer? Porque Deus está fazendo justiça contra os moradores de Canaã. Percebe como é que é um grande quebra-cabeça? Algumas dessas peças estão sendo encaixadas para que outras façam sentido aqui. E tudo está perfeito.
Quando o povo de Israel volta a Canaã, eles têm dinheiro, eles puderam construir o tabernáculo com aquele ouro que tiraram do Egito. Os moradores daquela terra não têm direito de estar naquela terra. Tudo isso Deus fez como? Agindo com a sua providência, governando os atos dos homens. Os atos bons, Deus precisou inclinar o coração deles para os atos bons. Os atos maus, Deus os entregou, soltou, e eles foram fazendo. E assim a história foi acontecendo do jeito que Deus havia decretado desde o início. Nenhum desses homens foram robôs. Eles são agentes livres, porque eles agem segundo a inclinação do próprio coração. Eles fazem aquilo que o coração deseja. A gente só faz o que o coração deseja. Você veio aqui, você tem diversas razões, mas em última instância é porque você quis vir. Mas por detrás de todas as coisas tem Deus. Nas coisas positivas, Deus intervém agindo. Nas coisas negativas, basta Deus soltar. Ele vai fazendo isso, ele vai intervindo e vai soltando. E assim a história vai caminhando para o propósito que ele quer. Ele faz, eu crio a paz e eu crio a guerra. Em alguns momentos eu intervenho, ponho termo à guerra até nos confins da terra. Eu sou Deus. Lembra o que diz isso para Isaías? Eu sou Deus, nenhum outro é como eu. Então, nós vimos uma parte, naturalmente tem muita coisa ainda para ver dentro desse ponto. Eu volto nele domingo que vem, é muita coisa. Mas eu quero que nós possamos olhar para o finalzinho da história de José. Olha lá o finalzinho da história de José. Não, deixa José para próximo domingo. Olha rapidinho o Êxodo 4. Vamos ficar aqui em Faraó rapidinho o Êxodo 4. Dentro desse bloco maior que eu estava, por causa do tempo, eu não vou avançar não. Olha Êxodo 4. Tá, pastor, eu entendi, e agora Deus vai tirar Israel do Egito. Olha como que Deus vai tirar Israel do Egito. Olha Êxodo 4. Olha o verso 21. Vamos ler? Êxodo 4, 21. Detalhe, Deus poderia fazer várias formas para tirar Israel do Egito. Poderia ou não poderia? Poderia simplesmente transladar, tirar de um lugar e levar para o outro. Ele vai fazer isso lá com Filipe no Novo Testamento. Filipe pega o evangelho para o eunuco, Deus puxa o Filipe para cá e coloca ele lá em Samaria, em outro lugar. Ele podia fazer isso. Tira Israel aqui do Egito e está em Canaã, é a forma mais rápida. Mas ele não faz assim. Não que ele não tenha poder, é porque ele tem outros propósitos. Olha Êxodo 4, verso 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Deus disse: Moisés, você vai lá, você está com essa vara aí, você vai jogar no chão, ela vai virar uma cobra, você vai pegar a mão, está cheia de lepra, você enfia e deixa de estar. Você faz todos esses milagres, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu vou continuar endurecendo o coração de Faraó. Ele não vai libertar vocês com esse propósito. E aí você vai fazer mais um monte de milagres. Cada uma das pragas, ele diz: eu vou endurecer o coração de Faraó. Não pensa que Moisés ou que Deus enviou a primeira praga sobre o Egito. Aí disse assim: agora vai. Não libertou. Poxa vida. Vamos tentar algo mais forte. Vamos lá, hein? Não foi isso. Deus dizia para Moisés: você vai fazer isso, Faraó vai ameaçar que vai libertar, e eu endureço o coração de Faraó e não vai libertar. Porque eu quero mostrar que eu vou tirar Israel com mão poderosa. E aí ele envia 10 pragas. Ele podia ter ido na última, se o objetivo dele era só tirar. Mas ele quer mostrar e aí principalmente os deuses do Egito. Cada uma das pragas está conectada a um dos deuses do Egito. E ele está dizendo: eu sou aquele que governa. E não é isso que se espalhou sobre o Deus em todo o Antigo Testamento? Veja o que Deus fez com o Egito. Então esse é o Deus da história. Como que ele endureceu o coração de Faraó? Simplesmente entregando o Faraó a si mesmo. Faraó é um pecador. Faraó é um depravado. As coisas boas que Faraó faz é porque Deus age. As coisas más basta entregar ele a si próprio. Paulo diz assim: o que é que você tem que te sobressai? O que é que você tem que você não recebeu? Se você faz qualquer coisa boa, é porque Deus deu. O normal é você não fazer coisa boa. A coisa boa é ação de Deus.
Deus soltar você a si mesmo é coisa ruim. Por isso que uma das orações que todos nós precisamos fazer é: Deus, não me solte, não entregue eu a mim mesmo. Que o Senhor mantenha a sua graça restringindo os meus pecados. Não é por isso que às vezes você faz uma coisa ou outra, você diz assim: gente, como que eu fui capaz de fazer isso? Deus só soltou um pouquinho, e você foi capaz de fazer isso. Deus vai soltar a humanidade para que a história aconteça. À medida que a volta de Cristo se aproxima, ele diz: haverá amor no mundo, haverá fé na terra, e o paganismo vai cada vez crescendo. Como? Deus precisou fazer alguma coisa? Simplesmente retirou essa graça comum que Ele age sustentando. Vamos orar? Quero agradecer a todos que estiveram conosco, tanto online quanto presencial, os nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos. Vamos colocar de pé? Deus, nós chegamos diante do Senhor como Jó, dizendo que Tu sabes, ó Deus, o que o Senhor faz e que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Nós agradecemos, ó Deus, porque a história não está nas mãos do diabo. A história não está nas mãos daqueles que têm mais dinheiro, daqueles que têm mais poder. A história está nas Tuas mãos. Todos nós somos apenas servos e ministros do Senhor. Alguns ministros obedientes à Tua vontade, outros ministros arrogantes, ministros que querem levantar reinos contra Ti, e o Senhor os pune. Por isso, ó Deus, nós oramos pedindo que a fé bíblica seja de fato o alicerce para esses dias tão difíceis. Doutrinas como esta, ó Deus, são importantes para o nosso tempo. Nós vivemos uma geração que vimos uma pandemia, estamos vendo conflitos potenciais, conflitos que podem desencadear em consequências graves para a humanidade, mas nós sabemos que por detrás de todos os atos, o Senhor age, e o Senhor age com propósitos mais diferentes, às vezes para disciplinar o povo, às vezes para dar momentos de alegria para o Teu povo, mas em tudo para que o Teu nome seja glorificado. Essa macro história, ó Deus, não está fora da nossa micro história. O Senhor também está no governo de cada uma das nossas vidas. O Senhor conhece as lutas e as aflições dos Teus filhos que estão aqui. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor seja misericordioso, inclinando corações para que possam abençoar a vida dos Teus filhos. E que o Senhor possa restringir, ó Deus, os corações terríveis daqueles que se levantam contra o Teu povo. Oramos tudo isso no nome daquele que esteve debaixo da Tua vontade, no nome de Jesus. Ele diz: seja feita a Tua vontade e não a minha. Essa também é a nossa oração. Oramos em nome dEle. Amém.